Será que aqui tá bom? Oi, pessoas, tudo bem? Vou esperar o doutor Lucelmo entrar aqui para a gente poder conversar. E a gente vai tirar umas dúvidas de vocês, falar um pouco sobre educação e tudo mais. Oi, Gil, falando com Fábio Luna Lara. Adoro o nome, adoro esses dois nomes. Eu gosto de Luna e gosto de Lara. Se eu tivesse meninas, os nomes seriam Luna, Lara, Lorena, Laura, esses nomes assim. Mas aí foi o Nicolas, e se fosse menino seria o Nicolas. O Nicolas já vai entrar aqui também. Olá, Melissa, tudo bom? Como é que tá? André Bussadi. Oi, Andréa. A gente não vai se ver por enquanto, eu acho, né? Eco Carinha de Anjo. Olá, tudo bom? Eu vou esperar o professor Luciano entrar aqui. E a gente vai começar a bater um papo agora de educação. Eu tô tão perdida que hoje são tantas lives, tantas. Ó, o Luciano entrou. Lu, pede aí pra você entrar. Contar pra vocês que ele é o Vladimir Brista, tá? Eu vou contar pra vocês. Não contem nada, não. Tudo bem, Giovana? Oi, Maiara. Maica, desculpa. Aero Lopes, eu sou péssima para esses nomes de Instagram, gente. Péssima, péssima, péssima. Vocês não têm ideia. Bonitos. O Lu, Luciano, manda um pedido aí de entrada aqui. Deixa eu ver se eu consigo te colocar. Eu consigo colocar o Luciano. Já tá pronto. Pronto. Oiê, tudo bem, Vladimir Brista? Olá, boa noite, tudo bem, Anitta? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Eu estava contando pro pessoal aqui que minha mãe chama de Vladimir Brista. É, Eu estava assistindo uns vídeos do Luciano, eu falei para ele, eu prometi, falei, quando eu terminar meu doutorado, eu prometo que eu vou assistir todos os vídeos, aí eu tô colocando tudo em dia, né? Eu te prometi, eu que bom. cumpro. E aí minha mãe chegou aqui, que a gente tá cuidando da minha mãe, do meu pai e do meu sogro. Aí ela olhou assim na televisão, gente, que lindo, o Vladimir Brista. E eu, onde? Ele sabe de autismo, Vladimir, né? Aí eu tinha vídeo seu, outros vídeos, né? Aí eu, onde ela? Ali, o Vladimir Brista. Aí eu falei, o segundo, ali ela falou, não, eu vou gravar. Programação para o dia 2. Alguém que perguntou se tem alguma programação para o dia 2. Olha, com tudo isso que está acontecendo, o pessoal que perguntou da programação do dia 2 que eu não consigo acompanhar mais, a gente vai atender online, e pelo menos eu vou, acho que o Luciano também, né? A gente vai ficar online atendendo as pessoas, ajudando da melhor forma que a gente puder. Então, a gente não tem nada programado físico, porque nem pode, e é muito arriscado e muita irresponsabilidade, na minha opinião. A gente não tem nada físico marcado, né, Luciano? É isso, né? Exatamente. Aí, você tem várias instituições que estão fazendo coisas online, e aí a Uhum. gente fica pulando aí, Sim. ajudando as pessoas que estão. Tem sido um momento muito difícil para as pessoas que organizam cursos, Sim, que organizam os eventos, as pessoas tiveram um grande prejuízo, grande prejuízo. Então, a sim. gente até pede para o pessoal que se inscreveu, que mantenha a inscrição, se possível, para a próxima data, né? Porque Uhum. realmente foi um baque bem grande. Foi. Para a gente aqui foi 100%, né? A gente até falou nas redes sociais, a gente está lançando livretinho online, coisas que eu dou no workshop, então dicas de Sprout, eu estou escrevendo uma série de pedaços de workshop que eu dou, de algumas palestras específicas, transformando em livreto, atendo as pessoas online, se faço lives, né? Falo tudo gratuitamente. E os livretos eu coloco à venda por 10, 15 reais para quem puder comprar online, porque para a gente ficou assim. A gente não vende as palestras, né? Só que a gente vende os livros, e camiseta e chaveirinho. Então, o dinheiro que a gente ganhou em janeiro e fevereiro, né? Que inclusive ainda bem que teve aquele simpósio Bahia de Todos os Pés, né? E a gente conseguiu lá, a gente montou a barraquinha, a gente conseguiu vender bem lá até. Eu falei, puxa, que bom, né? De janeiro nunca tem. Aí de lá para cá só foram cancelando tudo. Então a gente perdeu tudo que a gente ganhou, a gente já pagou as contas de janeiro, fevereiro, e a gente pagou o aluguel e algumas contas de março. Algumas de março já ficaram para trás. E agora o nosso dinheiro zerou. Aí vocês até publicaram um vídeo lá com o link do Nicolas, né? Eu Isso. compartilhei lá. Só que a Tá gente não está tudo, aceitando doação, a gente está deixando isso bem claro. A gente não tudo está aceitando doação, ah, empréstimo. Muitas pessoas ofereceram doação, empréstimo para a gente. Não, eu te mando um dinheiro, não sei o quê. Pessoas de fora do Brasil, pessoas do Brasil, a gente não aceitou de ninguém. Porque senão a gente pode entrar numa situação mais complicada, que a gente não sabe quando isso vai se estabilizar. Se faltar dinheiro para comida, sai pedindo esmola, você entendeu? Não, não tem a menor coisa. Mas enquanto a gente tiver o que comer, então
Mas vamos lá, querido. Vamos falar então da nossa blogueiragem pesada, que o Nicolas achou muito engraçado esse nome. Se apresenta aí para o pessoal, acho que todo mundo te conhece, but... Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, eu estou terminando pós-doutoramento em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos. E é minha linha de pesquisa na área de autismo e inclusão escolar com ABA, né? E práticas baseadas em evidências, a que tem a melhor evidência é a ABA. Então, eu estou nesse entroncamento e eu coordeno a pós em ABA do CBI of Miami. A André do Sádia, que é um que estava organizando tô lá. dando um oi para você. A André faz um evento maravilhoso lá no Rio, que esse ano também já, né, talvez segundo semestre, muita gente, infelizmente, eventos maravilhosos. Já tem data, já em setembro, né? Já colocaram para setembro? Eu fui convidada para agora para outubro, que já estava marcado para outubro, né, inclusive, que não é de autismo especificamente, mas de outros transtornos do neurodesenvolvimento, incluindo deficiência intelectual. Aí me chamaram para falar de sexualidade, que eu falo em alguns lugares, né? Mas os outros eu tô vendo como é que vai ficar. Lu, eu queria te perguntar uma coisa, primeiro, assim, uma pergunta acho que bem besta, talvez, mas como é para você ver as práticas baseadas em evidência na educação, na medicina, em tudo quanto é área, né? Não serem levadas a sério? É uma pergunta bem assim, você chega a sofrer com isso ou assim, tá tudo bem? Nossa, eu sofro demais com isso, você não acredita. Porque existe. Eu tenho muita dificuldade de entender. Olha lá o Paulo Liberales. Boa noite, Paulo. Tudo jóia? Paulo, quero te convidar para uma live também, querido. Aí, Paulo, tá vendo? O Paulo é show de bola, um cara incrível, Adoro. um grande parceiro. Assim, eu não consigo entender por que a gente não consegue ter consenso em torno disso. Eu não consigo entender porque alguém fala, sabe o que eu acho? Eu acho que bom era coisa que a gente não tem prova que funcione. Eu tenho um WhatsApp aqui que uma pessoa me mandou que falou que funciona. Eu tenho tanta dificuldade de entender isso. E quando eu entrei no mundo do autismo, não faz tanto tempo, eu entrei, assim, primeiro eu comecei a estudar, e depois ó, o Paulo aceitou. Depois é que eu entrei. E eu achava que isso era um consenso. Falei, isso aqui, alguém vai discordar disso. Lê do engano, né? Isso, e veja, eu estou falando do mundo do autismo. No mundo da educação é mais sério ainda. Agora, eu disse em algum lugar, não sei, acho que numa live aí, que eu falei, estou dizendo o seguinte: eu tenho a impressão que esta crise do Covid-19 recoloca a ciência numa posição de prestígio social. Vai ficar mais difícil você dizer, não, ciência é uma bobagem, esse negócio de ciência, porque o ser humano é muito maior que a ciência. Eu acho que vai ficar mais difícil depois a gente passar por essa tempestade toda. Eu acho que assim, eu acredito que depois disso tudo, alguns que têm medo da luz continuarão na escuridão. Eu acredito, porque assim, eu ainda vejo, eu acompanho nas redes sociais, eu acompanho as páginas de direita e as páginas de esquerda. Eu não acompanho uma coisa só. Para a gente não ter uma lavagem cerebral, não ficar cego e não sair defendendo tudo e a todos com unhas e dentes. E eu vejo umas coisas escritas que é de dar medo. Então as pessoas, tem alguns que não são robôs, são idiotas mesmo, idiotas de carne e osso, que estão ali escrevendo, isso é sim uma arma química, fizeram não sei o quê, é um jogo dos Estados Unidos com a China para acabar com o Brasil, que é a segunda maior economia do mundo hoje, é o Brasil. Sabe? Então eles querem derrubar o Brasil. Eles querem derrubar o Brasil matando todas as pessoas da Itália, da Espanha, sabe assim? Então é uma arma. Então eu acho que muitos idiotas, infelizmente, permanecerão. Talvez para a gente poder saber valorizar o que não é idiotice, não sei. Acho que é para isso que serve o bem e o mal. Acho que tem que ter gente assim para a gente conseguir balancear. Eu não sei, porque eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, estou longe disso, nem quero ser. Mas eu sou aquela pessoa que tudo que você fala, se você falar assim, ó, Anitta, a aba funciona. Eu falo, funciona? Eu sou dessas. Você entendeu? Eu falo, a aba funciona? Você fala, funciona. Eu falo, então, beleza, eu vou olhar. E ó, taco pesquisar. Mas não é no grupo do WhatsApp. É profundo o negócio, leva tempo e as pessoas não querem tempo. E se você me fala, olha, chá de hortelã funciona para autismo, eu vou ter a mesma reação do aba. Eu falo, funciona? Você fala, sim, dá chá de hortelã que funciona para autismo. E toca pesquisar. Eu nunca vou dar um chá de hortelã primeiro para o meu filho, sem pesquisar o que vai acontecer com o excesso de hortelã, se vai, né, prejudicar outras áreas. E eu também não vou começar com aba de cara se eu não entender o que está acontecendo. Tudo eu questiono.
As pessoas não, tem gente que tudo aceita, exceto a ciência, né? Eu Eu sofro acho que bastante. eu acho que tem duas doenças mais graves que o Covid-19 ultimamente. Uhum, Um é o fanatismo político, né? De direita e de uhum, esquerda. É fanatismo de política. Ai, que política é fulano e tal, é fulano e tal. Fulano falou que fulano. Que fulano, mas que o político quer saber de voto, entendeu? Eu sou a favor da política, defendo a política, acho que a política é importante para a democracia, acho que a política é melhor a democracia do que qualquer outra coisa, mas fanatismo, não. uhum, Cada um uhum, está vendo o seu projeto de poder e a gente tem que ver o que é melhor para nós, para a sociedade. E um uhum. outro é um negócio que já foi estudado, não é exatamente uma doença, a gente chama de síndrome ou efeito Dunning-Kruger, que é uma pessoa que sabe tão pouco de um assunto que ela Sim. acha que ela sabe muito, né? Que ela Uhum, acha que ela é muito top, que ela manja uhum, muito daquele assunto, por fato de sequer um parâmetro, que ela sabe. E aí, imagina o seguinte: vamos imaginar sobre autismo, a gente pode pensar sobre qualquer outra coisa, mas pense sobre autismo. Alguém tem uma ideia absurdamente ridícula, e ela vai e posta na internet. Muita gente fala assim: uhum, ah, deixa a pessoa, eu não vou entrar em treta, deixa quieto. Aí vai alguém falando: nossa, como você é incrível, como você é inteligente, nossa, o que você. Aí se começa a reforçar e começa a criar um cenário, um grupo de retroalimentação desse tipo de loucura. É como sim. eu dizer que o Covid-19 é um vírus da China, que a China quer dominar o mundo e aí quer aproveitar um cenário. Por quê? Porque alguém falou e alguém achou muito inteligente a dizer isso, porque ele acha que ele entende muito de biologia. Uhum, Tinha é. um, tinha um sujeito particularmente, deve ter, né? Acho que ele me bloqueou, que ele tá, eu até cito o caso dele no YouTube, que ele Uhum, é o cara que dá conselho sobre genética. uhum, Ele fica lá no grupo dele dando conselho de genética, tem um grupo louco lá. Aí eu uhum, entrei naquilo, eu fiquei. Aí eu fiz um vídeo, tinha feito um vídeo sobre autismo tem cura e publiquei lá no grupo. Eu não conhecia direito o uhum, grupo. Aí ele falou assim: vê-se que você não sabe nada sobre genética. Por quê? Começou a falar um monte de besteira com palavra difícil. Aí eu falei: engraçado, porque o Alisson Motri publicou uhum, meu vídeo, que é a maior autoridade hoje no mundo, publicou meu vídeo. Aí ele Aí assim: você conhece o Alisson Motri? Aí ele ficou todo seis. Mas você veja, e aí começou, ele só fala bobagem. Ele pega os uhum, artigos e explica os artigos. Mas ele não uhum, entende nem o cabeçalho do artigo, nem o título do artigo. Mas uhum, como ele vai estar falando para pessoas que não entendem, isso se retroalimenta e vira um uhum, círculo de bobagem, né? uhum. É, teve uma pessoa até que perguntou aqui, eu não vi o nome, falou assim, é idiotice, não é melhor chamar de desconhecido? Eu acho que existem vários tipos de pessoa, né? O desconhecido, por exemplo, eu sou desconhecida em uma série de coisas, né? Eu gosto muito da teoria das cordas, em física, eu adoro física quântica e tal, mas eu não consigo estudar, não dá tempo de eu demandar para isso. Então, eu sou uma desconhecida nesse assunto. Agora, eu vou ser muito idiota se eu começar a dar certeza de coisas que não estão provadas, que nem o Stephen Hawking conseguiu provar em vida, que era um cérebro muito maior do que o meu, de muitos seres humanos. Aí passa a ser idiotice quando eu passo a afirmar determinadas coisas e passo a prejudicar pessoas com essa minha desinformação. Então, isso é idiotice. Agora, desconhecimento é o que eu tenho em diversos assuntos. Eu adoro cozinhar. Cozinho e eu e meu marido, dá para ver pelo nosso pezinho, né? A gente cozinha muito bem, só que eu não sei tudo e eu não sei determinadas coisas. Então, tem coisas no ramo da culinária que são desconhecidas para mim. Então, eu vou lá e pesquiso. Agora, se eu pego qualquer capim no meio do mato, qualquer ervinha, vou jogar na panela e dou para o meu filho comer, é uma idiotice, porque eu posso matar o meu filho. Então, quando a gente tem um desconhecimento, a gente tem que ir atrás e nunca distribui informação errada. Quando a gente sai propagando informação errada, cai no ramo da idiotice, sim, infelizmente. Então, a gente tem que se informar antes, é muito importante que a gente se informe antes. Eu peço até desculpa, tá, pessoal? Porque eu sou muito sincera, eu não gosto de fazer florear, não. Ah, gente, chegou uma pessoa aqui agora. Olha só quem chegou, quem chegou, quem chegou. E Oi, aí, gente, tudo bem? E aí, Anselmo, tudo bem? É a vai, blogueiragem pesada aqui, ó. Blogueiragem pesada. O E como é que Nicolau. você tá? tudo bem, graças a Deus. Estou aqui em quarentena, isolamento total. Que ótimo. A É, gente também. ó, Desde o dia 11, eu acho. Luciano, tem uma pergunta para você. Luciano, você acha que com a atual justificação da saúde podemos começar a utilizar essa ferramenta para obrigar instituições de ensino a oferecer intervenções só baseadas em evidências? Eu acho difícil a gente começar de uma situação de não existir nada para passar por só pode usar baseado em evidência. É um pulo Aham, muito grande. Eu acho que a sim. gente pode passar por uma situação em que eles usem práticas com evidência.
prática com evidência tem uma vantagem, ela funciona. E quando ela funciona e as pessoas veem que funciona, a gente promove uma transformação cultural. E a gente produz, a gente precisa de muito mais gente para formar pessoas, precisa que as universidades passem a incorporar isso no seu currículo. E aí depois, lá no futuro, a gente pode pensar em só ter isso. Mas acho que é um processo ainda. Se você pega uma universidade, um curso de pedagogia, eu estou dizendo como professor de curso de pedagogia, e pega tudo que é ensinado, eu, Luciano, acho difícil, depende da universidade, depende do curso, mas do que eu conheço, eu acho difícil que num curso de 4 anos tenha uma só prática com evidência. Eu nunca vi. Eu também acho, eu dou às vezes algumas aulas especiais em algumas universidades, e uma das perguntas que eu faço é sobre algumas questões que são já baseadas em evidência, que estão comprovadas, que funcionam, e as pessoas nunca ouviram falar. Mas tudo que é besteira, teoria da mãe geladeira corre até hoje nas universidades, né? Sempre tem um professor desgraçado que vai lá e joga isso na sala de aula, né? Teve até uma professora que garantiu que não tinha, que o autismo não era genético. Ela falou assim, só para vocês entenderem aqui, Nicolas, está todo mundo te dando oi, ó. Paulo Liberalesco. Oi, e aí, gente, tudo Ana bem? Salter. E aí, Paulo, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? Só para vocês entenderem Como é que mais ou menos, vocês eu vou estão? fazer. O Paulo vai querer me matar com essa explicação, que é uma explicação bem chula, tá, Paulo? Bem besta. Vamos supor que você seja um neurônio, isso daqui é o núcleo do neurônio, que são os dendritos, e aqui é um cabinho chamado axônio. Eu não vou nem explicar, eu coloquei até uma foto de neurônio hoje no meu perfil. Então, aqui passa a comunicação. Desse daqui, ele recebeu por aqui, ele recebe e passa por aqui e manda para outro aqui embaixo. Isso é feito na nossa cabeça incontáveis vezes aí por dia, tá? Então, isso se chama axônio. A professora de universidade falou assim na sala de aula. Esse pessoal aí da USP, porque ela ficou sabendo que eu ia dar palestra, aí a menina falou assim, professora, o filho dela desenvolveu muito, ela é da USP. Ela, isso não quer dizer nada, esse pessoal da USP só inventa. Para você ter uma ideia, ela falou assim, mas ela garantiu para mim que o autismo tem um fator genético. Ela falou assim, só para você ter uma ideia, como é que ela falou? Não pode ser genético, porque o autismo nem fica no neurônio, ele fica no axônio. Isso. Ó, cara dele. Paulo, ajuda a gente aí. Aí eu falei, Vamos tocar ele, faz assim, chá. Aí eu falei assim, gente, eu tive um derrame, não estou conseguindo entender, eu tô mal, alguém me leva para o hospital. Então, eu falei assim, mas sério? Ela falou que fica nos axônios, não fica nos neurônios. Então, que não tem nada de genética. Eu falei, o que tem uma coisa a ver com a outra? E aqui, no sul, onde é que o axônio fica? Porque lá em São Paulo fica... é uma extensão, assim. Eu queria saber onde fica para eu me expressar melhor. E assim, sim, a culpa é da mãe que... não dando amor para o seu filho, não aceitando o seu filho como queria, esse filho torna-se autista porque ele entende, já bem bebezinho, que ele não será amado pela mãe. Então, ele resolve se privar do amor dos outros. E ele se torna autista por decisão própria, antes de 1 ano de idade, ou lá pelos 3 anos de idade, ele decide virar autista. Então, são coisas que a gente escuta, e não é uma vez ou duas, eu estou contando um caso específico de idiotices que eu escutei várias vezes. A mãe geladeira está direto, né? Pedem para tomar muito cuidado com vacina, porque mercúrio vai causar, sim, autismo. As pessoas garantem isso em universidade e professoras, geralmente, de psicologia e psicanálise. Que muitas delas, graças a Deus, são muito bem formadas, muito inteligentes, muito, né? Não tem como negar. Mas a gente tem, eu sempre falo das palestras, você tem mães boas, mães ruins, lixeiros bons, lixeiros ruins, presidentes bons, presidentes ruins, psicólogas boas, psicólogas ruins. A gente tem de tudo nessa vida, né? Então, a gente tem que... tem pessoal da USP que é bom, tem pessoal da USP que é ruim, tem pessoal que nunca foi na USP que é bom, tem iletrado que é bom, tem ateu bom, ateu ruim, evangélico bom, tudo tem bom e ruim. E aí a gente pega essas ruins que saem propagando. Uma aluna desse ser chegou e colocou no story dela assim, que o Nicolas é da palestra na universidade, falou assim, autista dando palestra? Hahaha, nunca foi autista. Então, assim, e ela, a desgraçada, está atendendo. Você entendeu? Ela está atendendo. Então, essa desgraçada, ela vai desgraçar a vida de outras famílias, porque ela vai colocar na cabeça da mãe que a culpa é dela. Ela vai colocar na cabeça de um autista mais verbal que ele pode se livrar daquela algema que ele tá, que ele pode sair daquele mundo que ele escolheu ficar. E isso é muito perigoso, porque ela tem feito coisas desse tipo. E a gente faz o quê? Ora,
senão perde o réu primário, né? Fazemos o nosso trabalho de divulgação científica, que é o que a gente pode fazer, né? Para que as pessoas não caiam mais no lorota. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse rapaz aqui, você sabe do processo de inclusão dele, né? Que ele fez inclusão, tudo mais e tal. Como você vê a inclusão hoje? Em que pé que está? Se você pode falar alguma coisa sobre documentos que estão aí, que não estão, em que pé que está tudo assim, em relação à inclusão, mas eu digo assim, tanto a experiência que você tenha, quanto se já tem alguma coisa, falar assim, não, Anitta, ó, dessa vez vai ser assim. Porque eu sei que você está num meio bem bacana, né? Tá, mas você está falando inclusão no Brasil? Qual você está falando? Eu não ouvi falar. Não estou sabendo, não estou sabendo. Então, deixa eu dizer. Para mim, na minha visão sobre o processo, não tem inclusão no Brasil. Isso é mentira. O que tem é matrícula na escola regular. Estou falando enquanto sistema. Você pode ter um ou outro caso, ou uma ou outra experiência de sucesso, que decorrente de algum profissional que é muito bom, de alguma equipe muito boa, de algumas circunstâncias. Mas o que fizeram no Brasil é um absurdo. O que fizeram no Brasil é um dia falar assim, gente, põe na escola regular, tem um coração bom, que todo mundo aprende. Isso é uma postura completamente anticientífica. E aí, voltando àquele ponto que você falou, são pessoas, quem liderou esse processo, pessoas da Unicamp e da USP, né? Profundamente anticientífico, né? Pseudocientífico, para ser mais exato, né? Porque realmente o que importa são as evidências que sustentam o que é dito. Então, não existe nenhuma evidência no mundo inteiro de que o coração bom faz a pessoa aprender. Não há evidência em nenhum lugar do mundo que todas as pessoas se beneficiem da inclusão. O Nicolas se beneficiou da inclusão, mas esse não é o caso de todos, ou não é o caso da maioria. Então, cada caso é um caso, a gente precisa avaliar. Mas, enfim, dito tudo isso, o fato é que está muito claro que isso não está funcionando. Só quem nunca viu uma escola que diz que está tudo ótimo, gente aí que fica nos castelos, em instituições, em universidades, mas quem está na escola sabe que isso não está funcionando. Os pais sabem que isso não está funcionando. Então, os pais, já faz muito tempo, já desde que começou isso aí desse jeito, que eles vêm pressionando para que haja uma revisão da política nacional. Essa revisão está acontecendo, né? Já existe a própria política nova, já está escrita. Isso começou na época do outro governo, não foi desse. Teve o processo de ouvir a sociedade, a agência pública, e agora, paralelamente à política é aquilo que deve ser feito. Se escreve as diretrizes é como isso deve ser feito. Então, as diretrizes são do Conselho Nacional de Educação. Então, o Conselho Nacional de Educação fez um grupo de trabalho, uma série de profissionais, para escrever esses documentos. E eu participo desse grupo. Eu estou elaborando, junto com a professora Flávia Marçal, a parte de autismo. Na verdade, nós já elaboramos, só dando um trato, né? A parte de autismo. A Flávia é advogada, ela é mãe também de uma criança com autismo, doutora, sociologia. É aquela que eu conheci no interior, não foi? Aquela Como? morena, do Pará? É aquela do Pará? Isso. Sim, Então, ela fez esse arranjo jurídico e eu faço a parte mais técnica. Isso, e pedindo ajuda para muitas outras pessoas do Brasil, né? Bom, dito isso, vai sair as diretrizes, vai sair a nova política e vai sair as diretrizes. As diretrizes, antes de sair, vai ter que ouvir a população, vai ter que ter audiência pública. Então, eu não sei se a versão que vai ser publicada vai ser a versão que nós estamos propondo. Se for a versão que nós estamos propondo, ela é uma versão baseada em evidências científicas, é uma versão muito parecida com aquilo que acontece nos Estados Unidos, e ela não representa mais gastos para os municípios entre os estados. A ideia é, porque se você for lá e vai falar para gastar 1 milhão, e não vão gastar, e vai ficar a letra morta, entende? Isso não pode exigir. Então, a gente escreveu de uma tal forma para maximizar os recursos, para que se aproveite esses recursos fazendo práticas com evidência. Mas, com esse negócio da pandemia, já não sei como é que vai ficar, se vai dar tempo de fazer tudo no prazo certo. A nossa expectativa era em julho, que em julho fosse publicado, mas agora já não sei se a gente vai conseguir cumprir. Mas a gente está trabalhando para isso. Está tendo reunião online direto para a gente tentar avançar nesses pontos. Eu pergunto que assim, o Nicolas, quando eu coloquei na escola, né? Porque assim, eu vim das letras, você sabe, né? Eu fazia letras e aí fiz 2 graduações, uma em língua e literatura inglesa e norte-americana e a outra em um bacharelado em tradução inglês-português.
Depois eu fui fazer, as minhas especializações eram todas em literatura, blá, 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 e eu fui fazer um mestrado em literatura e dialogismo. Nisso, o Nicolas já estava com uns 8 anos, 9 anos mais ou menos. Antes de eu entrar no mestrado, quando o Nicolas nasceu em 99, ele já mostrava traços autísticos. No começo, sim, ele mostrava que ele era uma pessoa atípica, uma criança atípica, por uma série de coisas que eu não vou colocar, que senão vai alongar. Mas quem quiser, dá para seguir as redes sociais, que tem que estar falando tudo. E aí, quando foi para ele entrar na escolinha, eu tenho 2 amigos que tinham uma escolinha perto da minha, tem ainda até hoje, uma escola perto da minha casa, né? E eles eram muito amigos meus. E o sonho deles era que eu desse aula ali, porque eu era a melhor professora de inglês da região, e premiada, e não sei o quê. Eles queriam muito que eu desse aula ali. Mas eu estava ganhando bem dando aula particular, então eu não queria isso, né? Aí, quando eu fui para colocar o Nicolas na escola, eu falei para eles, eu juntei as leis e falei assim, aí tinha na Constituição, do Salamanca, Guatemala, né, aquelas coisas todas. Falei, ó, o Nicolas tem direito a uma educação como todos, né? E aí eles começaram a ler, conversaram comigo, falaram, Anitta, a gente não sabe o que fazer. Eu falei, eu ajudo vocês a fazerem. Então, eu fui trabalhando de uma forma assim, experimental com o meu próprio filho, já que não era remédio, já que eu não tinha que colocar nada nele que colocasse ele em risco, a vida dele em risco, porque ele tinha potencial, e não é assim, eu não sou aquela mãe cega, não sei quanto você me conhece, mas eu sou aquela mãe assim, que se o seu filho é mais bonito do que o meu, eu vou falar, que o seu filho é mais bonito do que o meu. Se o meu filho for mais bonito do que o seu, eu vou falar, eu acho o meu mais bonito. Eu não sou daquela que meu filho é o mais lindo do mundo. Tem pessoas mais bonitas do que ele. Então, eu não sou cega. O meu é mais inteligente, o meu é mais bonito, o meu é mais talentoso. Não, o Nicolas é um ser humano comum. E aí, mas eu via muito potencial no Nicolas. E aí eu resolvi colocá-lo nessa escola regular e ir fazendo o processo de inclusão com os outros professores. Aí eu comecei a treinar os professores. Claro que foi difícil pra caramba, pra caramba. Eu tive resistência, teve gente que falou que ali não era lugar para retardado, o diretor mandou embora por causa da discriminação. Aconteceu uma série de coisas também, eu estou só resumindo. O resultado final, uma das coisas que eu li, eu já estava lendo bastante sobre análise aplicada do comportamento, eu lia muito sobre TEACH, mas muito mesmo, assim, sobre TEACH. Lia muito sobre análise aplicada do comportamento, que eu já tinha estudado Skinner no meu magistério e nas minhas matérias da faculdade. Como eu fiz licenciatura, eu também tinha estudado Skinner, mas não tinha estudado Louvas, por exemplo. A gente não passou pelo Louvas dentro da universidade, né? A gente tinha uma citação do Louvas, mas a gente não estudou Louvas aprofundadamente, mas porque eu nem estava em psicologia. E tentando resumir o máximo, os resultados para o Nicolas foram muito bons, né? Com porrada e tudo mais. E a gente começou a tentar ver se a gente conseguia ajudar outras escolas. Hoje, o que eu vejo no Brasil, que tem uma escola ou outra que funciona assim, mas é uma outra que funciona assim e não está baseada em nada, tá tudo jogado. E elas estão funcionando, muitas delas, justamente porque, assim, tem a vontade e a misericórdia de mudar a vida daquela pessoa. Então, hoje a gente só está contando com amor. É só porque a gente está contando. O que não tem baseado em evidência, né? Eu acho que, assim, o amor, ele é o primeiro passo para você fazer qualquer coisa. Eu tenho que amar a minha profissão, eu tenho que amar meu aluno, eu tenho que amar a vida, eu tenho que amar o próximo. Se eu for evangélica, pensar, né, o que Deus pediu para eu fazer. Se eu for ateia, eu tenho que pensar que eu só preciso de um meio bom para eu morar, mas eu preciso amar para fazer. Agora, como que a gente pode comprovar o que funciona e o que não funciona? E a gente não consegue comprovar amor em práticas baseadas em evidências, assim, olha, essa criança aprendeu porque a professora ama. Não, a professora ama, e aí, assim, ela foi fazer um método baseado na análise aplicada do comportamento, fez um método assim, assim, sabe? Que bom que ela ama. Mas não foi só o amor dela, foi o conhecimento dela em análise aplicada do comportamento que fez com que essa criança mudasse. Então, eu vejo assim que há tem que haver uma simbiose aí de vontade de fazer e conhecimento. Se você tiver só vontade de fazer, ou se você tiver só conhecimento, vai acabar errando no meio do caminho. Você entendeu? Eu acho até, Anitta, que isso é uma das coisas que contribui, assim como a culpabilização da mãe, a culpabilização do professor, porque quando uma criança não aprende, parece que ele não ama. Parece que é uma questão subjetiva. Quer dizer, não precisa de técnica nenhuma deve ser utilizada. Eu já conheci professores destroçados psicologicamente por conta da inclusão, que ele não consegue fazer, ele vê a criança sem aprender, ele não sabe o que fazer, e todo mundo disse que se ele amasse, a criança tinha aprendido, porque o Augusto Cury falou, então deve ser verdade. E aí todo mundo fica falando isso, e a prefeitura também fala isso. As prefeituras só contratam palestra de autoajuda, só. É uma coisa impressionante.
Ninguém contrata assim, um curso técnico para ensinar a fazer tal coisa, ensinar a fazer tal coisa, ensinar a fazer Estou tal tentando coisa. vender desde 2011, não consigo. Foi uma prefeitura ou outra, eles não querem. Eles não Eles querem querem. Mas, você. Se você fizesse um discurso só emocional, gente, com amor, eu fiz meu filho chegar aqui, aí vendia igual água. é, eu procuro até mesclar, porque eu sei que se você vai com toda a técnica do mundo, porque eu já passei por isso, já teve professor que tem professor que está resistente, tem professor que está machucado, né? Tem professor que quer ver Satanás, mas não quer te ver ali. E aí você te vê com aquela voz calma, falar, presta daí, eu já ouvi isso de mãe, né? Achando que a gente é rico, já ouvi isso de professor, achando que para a gente foi fácil. Então eu procuro mesclar uma coisa assim, olha, né? Vamos ter vontade de fazer com, olha, mas além da vontade, você tem que ir por esse caminho aqui. E eu já tive, por exemplo, uma conhecida, ela é esposa de um ex-chefe meu, assim, é conhecida, a gente nem é amigão, nem nada tal. Um dia ela me mandou uma mensagem de madrugada, desesperada. Foi um dos motivos que eu parei de responder mensagem também, porque eu parei de responder, porque as pessoas me escrevem assim: Anitta, tudo bem? Olha, meu filho é autista, tem 4 anos, e ele até hoje não fala, não lê, não escreve. Então, o que, O que eu que eu posso daqui fazer? do Instagram posso fazer? Você entendeu? Orar, de novo. Vou orar. Porque, assim, ela me deu 3 informações, né? Que ele tem autismo, a idade dele e as incapacidades que estão incomodando a ela. O que, que eu vou fazer com essas 3 informações? Aí eu tenho que começar a perguntar coisa para ela, mas qual gabarito eu tenho para atendê-la via Instagram? Então, uma dessas pessoas me mandou uma mensagem, ela falou assim: olha, o meu aluno ele tem 8 anos, não lê, não escreve, não fica sentado na carteira. O que, que eu faço? Falei, olha, fulana, é complicado, porque a gente teria que acompanhar, tem que ver por que, que ele não para sentado na cadeira, o que está acontecendo para ele se mexer tanto, se ele é hiperativo, se ele está só ansioso com a aula, é na sala. Né? Falei, é muita coisa para a gente ver, não adianta eu te dar uma dica aqui na internet, porque aí eu te dou uma dica, você falha com essa dica, aí ou você vai pensar, nossa, eu sou uma droga de professora, ou você vai falar, nossa, a Anitta não presta com autismo, ou você vai falar, nossa, esse aluno não é capaz de aprender. Todo mundo sai perdendo. Aí ela falou assim, mas eu preciso de uma ajuda, pelo amor de Deus, me fala o que fazer. Falei, ó, você precisa procurar alguém ou estudar sobre a análise aplicada do comportamento para poder tentar identificar essas coisas, tal. Ela falou, eu tô te pedindo, em letras garrafais, eu tô te pedindo uma dica, custa? Então, assim, eu teria que ter uma resposta para ela, falar assim, faz o seguinte, dá 3 facadas que ele morre, e aí ele não vai incomodar mais. Ou então, assim, faz o seguinte, ora na cabeça dele, vê se o Satanás sai. Ou faz o seguinte, dá um chá de hortelã para ele que ele vai curar. Eu não sei o que eu tinha que falar para ela, porque eu não tenho uma resposta para um caso de internet. Se eu E acompanho é uma muito pessoa... interessante que as pessoas acham que é uma coisa simples. Imagina o seguinte: imagina que um médico, ele não estudou cirurgia, tá? Ele é um Uhum, pediatra. Mas por algum motivo, ele vai ter que fazer uma cirurgia neurológica de uhum. epilepsia. Mas ele nunca viu esse assunto. Imagina ligando para o médico, dá uma dica para mim. Né? Não tem como dar uma dica. Eu preciso ficar 3 anos te falando coisas aqui, porque é a formação que a gente tem. Não tem. Análise do comportamento funciona porque é extremamente técnico. Não dá para dar uma dica. A dica que eu posso dizer é assim, ó, tem um livro aqui bom. E aí esse aqui talvez te leve para algum lugar. Mas Mas eu não gosto de ler. a palavra mais usada pelo analista do comportamento é depende. Eu sempre falo isso. Exato! Não, as pessoas ficam loucas com isso. Olha, o que é? Depende, porque assim, aí a pessoa fica louca com você, mas não dá. Você passa anos e anos estudando análise aplicada do comportamento para em um post do Facebook ou um Messenger de 2 minutos você ler 3 características e você fala, ah, é isso. Isso quem faz é adivinho, não é analista, né, do comportamento. Você tem que adivinhar, ah, tá, é isso. Então é bem complicado mesmo, assim. Tem perguntas aqui. Ops, eu tenho medo de sair da live, você não tem ideia, porque eu sou meio pata com essas coisas. Tem gente falando que admira a gente. Obrigada, Paty. A Anitta sempre realista. É um pouquinho demais, né? Tem gente que me odeia por isso, mas paciência. Em Barueri temos um excelente trabalho com os alunos com autismo. Temos informações, inclusive a Secretaria oferece grupos de estudo. Olha que bom. Barueri sempre está à frente com muitas coisas, né? Uma época até me chamaram para fazer um trabalho lá, mas aí acabou mudando um pessoal lá e meio que morreu a conversa. Mas se estão fazendo, não importa se é comigo, se é com o Lucielmo, só não pode ser com um pseudocientista. Eu acho que é com o pessoal do Mackenzie, eu ouvi dizer, não tenho certeza.
Eu não sei dizer sobre o trabalho pessoal do Mackenzie, que eu parei de acompanhar, então eu também não sei se é bom ou se é ruim, mas eu Não, fiquei é sabendo bom. que estão fazendo um bom Tipo, trabalho. o dos distúrbios do desenvolvimento é um pessoal muito bacana. Eu fiquei sabendo que estavam fazendo um bom trabalho, então eu espero que continue bem. Deixa eu ver. Alguém me perguntou se eu trabalhei com análise aplicada do comportamento com o Nicolas. Bom, de novo, eu estava na tentativa e erro. Eu não tinha nenhuma formação, não tem formação em análise aplicada do comportamento. Começa daí, né? Eu sou uma estudiosa do assunto. Mas eu não sou uma analista formada, não tenho supervisão, não posso atender nada disso, tá? Mas na época, como eu ia lendo, eu ia fazendo o que eu lia. Então, eu ia tentando com ele dentro de casa, porque não existia na época profissionais, né? Quem dera eu encontrasse com o Lucelmo, com o professor o Paulo Liberalesso, gente, seria outra vida. Então, eu ia pedir para vocês uma consulta de graça, porque eu sou pobre demais. Eu descia e falar, por favor, atende de graça. Eu peço, sou daquelas... Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Preciso de ajuda. Meu filho é como se fosse uma criança copista. Escreve lendo as coisas, mas não identifica. Carla, é a mesma coisa que a gente está falando agora. Depende, né? Mas aí tem que tentar identificar um monte de coisa. Eu já vou falando até pelo Nicolas aqui. Eu vou dar só o exemplo do Nicolas. Isso não é ciência, é exemplo, é experiência de vida, não é ciência. O Nicolas, ele copiava muito bem, lia muito bem, mas até hoje ele não lê bem. Ele tem dificuldade de interpretação. Então, isso é uma experiência de vida. Luciano, quer falar alguma coisa sobre isso? Como analista? Quando a gente vai ensinar a alfabetização, existe uma série de relações que a gente ensina. Essas relações são entendidas de múltiplas formas, né? Por exemplo, o método com melhor evidência para o ensino de pessoas com desenvolvimento típico é o método fônico. Para autismo, o que tem melhor evidência é o ensino de alfabetização via ABA, via análise do comportamento aplicada, que é baseado no que a gente chama de paradigma da equivalência de estímulos. Então, existe uma série de relações que a gente precisaria analisar nessa criança e ensinar uma a uma. Então, o que é saber ler e escrever? É você pegar 3 estímulos, ler, né? Pegar 3 estímulos, o fenômeno no mundo, uma palavra escrita e um som. E você se comportar diante desses 3 estímulos como se a mesma coisa fosse. Ou seja, de maneira equivalente. Então, é paradigma da equivalência de estímulos. Então, isso é que é alfabetização. E aí, quando você começa a pegar essas palavras que você aprendeu e recombinar em outras palavras, aí explode, porque você é capaz de ler tudo. Agora, então, cada uma dessas relações, ela é testada isoladamente, né? Você tem relações básicas, que são relações de reflexividade, simetria e transitividade, que a gente testa, e as relações específicas com as várias sílabas, com as várias palavras, com os vários fenômenos do mundo. Então, realmente tem que testar, você testa todos. Como em aba, tudo é testado antes, você testa todos, vê o que ele não tem, aí você pega o que ele não tem e ensina. Tem um livro, esse livro não é fácil, acho que até melhor a tese de doutorado, da Camila dos Santos Graciela Gomes. Você pode entrar aí, a tese de doutorado é gratuita, você pode baixar na internet, e lá ela vai ensinar um pouco desse processo, ela faz 4 experimentos na tese de doutorado dela. Camila Graciela dos Santos Gomes, Graciela com 2 L's. Talvez ajude você a testar todas essas relações e ensinar a que ele não apresentar proficiência, né? Que ele não souber. Chegou aqui de novo. Se quiser fazer pergunta para mim, você pode fazer, tá, Lu? De volta. O Luciano pode fazer pergunta para você. Né? Sabia que ele sempre usa o seu exemplo do ventilador? Sempre. Eu sabia que ele usou uma vez, mas eu não sabia que era sempre. Que legal, bacana. Para quem não sabe, é que o Nicolas, ele Maravilha. começou, quando ele estava nessa escola regular, Quanta ele se honra. formou na escola, quanta honra. Ele começou a bater nas crianças, e aí ele bateu em uma criança, aí a diretora, a coordenadora, levou-o para a direção. E lá na direção tinha um ventilador maravilhoso, o Nicolas era aficionado por ventilador e máquina de lavar, porque giravam, tudo mais, tinha, né? E aí ele foi para a sala do diretor, ficou e adorou. Aí ele começou a bater todos os dias em criança. Então ela começou a falar para mim, então não sei o que está acontecendo, o Nicolas de repente ficou agressivo, né? Eu falei, às vezes ele tem umas crises, mas aí comecei a perguntar para ela, mas como que é o que acontece? Fui na escola identificar, comecei a olhar, quando ele batia, o que acontece? A gente traz ele para cá. Quando ele entrou na sala, ele foi correndo pro ventilador. Ela falou, ele já senta ali e fica. Então ela não teve olhar para ver que ele, isso foi 17 anos, foi 17 anos, para ver que o que ele queria era ir para lá, porque lá estava silêncio, lá ele estava isolado dos outros, ninguém ia mexer com ele, e lá tinha ventilador. Então ele tinha muito estímulo para ele só, né? E aí eu, na hora, identifiquei o ventilador. Eu falei para ele assim, olha aqui, mocinho, eu sei que o senhor está me ouvindo. Então, a gente vai fazer um acordo. Se você nunca mais bater em ninguém, você pode vir aqui. Né, tia Marlene? Ela eu falei,
Se bater, não vem mais. Então, a tia Marlene vai trazer você aqui. Então, ela começou a levar. Ela levou ele lá de manhã, antes que começasse. Falou, olha, fica aqui um pouquinho, depois você vai passar. Mas não pode bater. E levava para a sala de aula. Ele parou de bater imediatamente. Porque ele entendeu que se ele batesse, ele não iria ganhar o reforçador dele, que era ver o ventilador, né? Então, a gente tem essa passagem. E aí, a gente foi vendo reforçadores com ele ao longo da vida. Infelizmente, uma época entrou na bolacha recheada, porque minha sogra fez o favor de falar para ele que ele ia ganhar traquinas na época, né? Traquinas quando eu gostava. Virou traquinas, aí virou o reforçador dele, virou traquinas, mas a gente foi tentando mudar com o tempo, deu trabalho, mas a gente conseguiu. Porque às vezes o reforçador é o reforçador, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Depois eu tiro o óleo. Isso, aí ele mudou para óleo. E é engraçado, a gente estava assistindo esses dias, a gente estava assistindo Young Sheldon. E no Young Sheldon, ele comeu alguma coisa, um pão, que estava diferente. E ele cismou. E aí ele foi no mercado e começou a ver que o pão era o mesmo, mas tinha uma diferença na embalagem. O Nicolas, ele pegou ódio da traquinas porque ela mudou a farinha. Então, na hora que ele mordeu, ele sentiu a diferença. Eu mordi, eu nunca gostei muito dessa bolacha, mas eu não senti diferença. E aí ele sentiu, falou que estava diferente, largou o pacote e depois de novo aí eu fui ler, estava com farinha integral. Agora é muito mais saudável, farinha integral. Ele queria aquela que matava mesmo. Pois é. A Dani está perguntando aqui qual a melhor terapia para crianças autistas. Bom, existe grandes estudos sobre isso, né? Intervenções. Então, o maior estudo que já existiu chama National Standard Project, e lá tem 14 práticas que funcionam para autismo, tá? Quando é uma pessoa com autismo, com depressão e ansiedade, entre 6 e 14 anos, com autismo leve, a melhor terapia para isso é a terapia cognitivo-comportamental. Nos demais casos, é que a gente chama de terapia ou intervenção baseada em ABA. Eu acho que o seu som prejudicou. Entendeu? É que alguém ligou aqui. Pronto. Então, com depressão e ansiedade, entre 6 e 14 anos, com autismo leve, terapia cognitivo-comportamental é a melhor. Para o autismo, para o core do autismo, as 13 outras práticas são práticas que a gente chama de baseadas em ABA. Uhum. Então, a ABA é o que tem a melhor evidência para autismo. Se for depressão e ansiedade entre 6 e 14 anos, é terapia cognitivo-comportamental. Uma outra coisa que tem evidência, que saíram 2 outras revisões sistemáticas depois, é a integração sensorial para o caso de transtorno do processamento sensorial em crianças com autismo. Então, transtorno do processamento sensorial, integração sensorial, depressão e ansiedade, terapia cognitivo-comportamental. Para todas as outras coisas, intervenção baseada em ABA. Uhum. Eu estou pensando em fazer aquele do CBI contigo, só para eu poder ter o certificado, sabe? De análise adaptada do comportamento, porque, na verdade, eu gostaria de começar a atender mais para frente, talvez, mas eu não sei se porque eu já vou fazer 60 anos, então não sei se é a hora, não. Eu fiz o de genética lá no CBI. Sim, do a pessoa lado. está perguntando, e hoje qual o reforçador? Nicolas, qual é o seu reforçador hoje em dia? Hoje em dia... Hoje é mais uma chantagemzinha do que um reforçador. É verdade. Como que é? Exemplos de como que poderia ser o meu futuro. Se ele fala, vamos supor, eu falo assim para ele, sei lá, vou falar uma bobeira do tipo, Nicolas, tem que cortar o cabelo, sei lá. Acho que a internet do Luciano tá ruim lá. Voltou, então eu falo assim, Nicolas, tem que cortar o cabelo. Aí, isso não acontece, tá? Porque ele corta de boa. E, aliás, ele é super vaidoso com isso. Vamos dar outro exemplo, um exemplo mais... Ajuda aqui, filho, você precisa ajudar aqui em casa. Ele ajuda bastante, tá? Não vou nem reclamar dele. Filho, você precisa aprender a varrer aqui direitinho. Aí ele fala, nossa, mas não tá bom. Não, filho, não tá bom. Deixa eu te explicar direitinho. Ó. Faz assim, olha como ficou sujeirinha aqui no canto e tal. E isso já é um jeito dele treinar coordenação motora. Porque o Nicolas é todo, ele tem um pouquinho de hipotonia, ele é todo descoordenado, de verdade. Vocês precisam ver ele dobrando roupa. É um negócio. Estendendo roupa, ele tem bastante problema de coordenação. Então, a gente vai fazendo atividades para que ele vá tentando melhorar no dia a dia. E, às vezes, ele mostra uma não vontade de fazer alguma coisa, eu falo assim, bom, tudo bem, eu quero ver quando for com você, porque você fala que você quer casar e ter uma família linda, como é que você vai casar se você não é capaz de fazer isso? Ele, é mesmo, aí ele vai lá fazer. Então, hoje é mais uma chantagemzinha, o reforçador dele hoje é assim, se você não fizer isso, filho, você não vai criar independência, né? E aí você não vai conseguir se casar e ter uma família linda. Então, é isso que é o mais reforçador dele hoje, é esse, né? De comer é difícil, a não ser assim, quando a gente vai viajar...
Aí a gente dá aquela relaxadinha para comer em fast food, mais ou menos, que a gente não come fast food, a gente procura manter a alimentação dele mais balanceada possível, né? O que mais? Não foi a alimentação que mudou o quadro dele, pelo amor de Deus. Não foi isso, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a gente procura manter uma alimentação balanceada, porque todo mundo na face da Terra não é autista. Pessoas têm que comer pouca fritura, pouco açúcar, pouca carne vermelha, de preferência nenhuma e assim por diante. Olha, e está aqui, Rio Grande do Sul. Ô, Luciano, tem gente perguntando qual seria o melhor profissional para diagnosticar autismo leve em adulto? Eu queria até saber se o Paulo faz diagnóstico em adulto. Não faz, que eu já faz, perguntei. Né? Olha, eu não sei, é difícil dizer isso, mas em geral, eu vejo que para adultos, talvez o psiquiatra. O Paulo não vai gostar disso que eu estou falando, não. Mas, de um modo geral, as pessoas que eu conheço que são mais. Que têm mais expertise com adulto, a grande questão é assim: se você vai procurar diagnóstico adulto, vai com uma pessoa muito experiente. Não vai com uma pessoa que chegou agora, que formou agora, que não é bom negócio. Precisa ter muito feeling, precisa conhecer muito, bem especializada. Eu publiquei recentemente 3 questionários, que os 3 questionários davam uma confiabilidade de 94%, 98%, quando você dava positivo nos 3. Só que eles não têm em português. Eu acho que um deles saiu em português, o William Shimura também fez um vídeo sobre um deles. Mas, enfim, precisa ser uma pessoa que conheça muito a literatura, né? Eu sei que o Francisco Assunção, em São Paulo, faz bastante avaliação nesse sentido. Eu sei que a Raquel Del Monte, lá em Valinhos, faz. Não sei se é Valinhos que ela mora. Ela mora ali, perto de Campinas. E faz. A Raquel Del Monte, ela faz de adulto? Faz. Eu não sabia. Pessoas conhecem a doutora Sueli Cabral Hudson, que é de Campinas. Ela é psiquiatra da minha família. Então, ela que diagnosticou os adultos da minha família. Inclusive, uma pessoa, quando ela olhou, ela falou, é autismo de alto funcionamento com altas habilidades. Mas ela só olhou e ficou quieta, porque ela nem era nossa médica, nem nada, foi num evento. E aí, na conversa vai, conversa bem. Eu falei que eu tinha, quais eram as minhas aflições. Ela falou, leva lá, tal. E ela foi fazendo toda a entrevista, chamou parentes para fazer, ela é psiquiatra. Então, foi um processo longo, não foi um processo rápido, porque tem que contar com história prévia, né? E tem que contar com a lembrança das pessoas, e geralmente as lembranças, às vezes elas não são reais, a gente inventa uma lembrança. Então, por isso que é bom você investigar com várias pessoas da família, porque eu posso falar, nossa, eu me lembro que uma vez a minha mãe me abandonou no parque. Mas a minha mãe não me abandonou no parque, ela simplesmente virou para pegar a fralda que voa e eu senti um abandono. E quando eu lembro, quando eu sou adulta, eu falo que ela me abandonou. Eu falo, não, filha, né? Eu só corri para pegar a fralda. Então, muitas lembranças nossas não são reais, elas são lembranças, né, que não são reais. Então, ela foi fazendo entrevista com várias pessoas da família, perguntando em separado para todo mundo, e foi fazendo todo o relatório. Foi um processo bem longo para todos da minha família, assim, que ela foi diagnosticar para poder... Aí a gente acabou se transformando em parceiras, assim, eu e ela, né? Então, aí a gente saiu do campo profissional para um campo de amizade. Mas eu sei que ela faz também. É um processo muito complicado, tá, gente? Ainda mais autismo leve, porque às vezes não é autismo leve, às vezes a pessoa ela tem um autism-like, né, uns comportamentos assim, mas que não chega a ser autismo, então tem que ver se realmente bate com o autismo tudinho para poder falar, olha... E tem que haver, assim... Bom, eu não vou entrar nisso porque eu não sou nem psiquiatra nem neurologista, ok? Mas vamos terminar agora. Do Estevão Vadaz também. Oi? A Liliane falou do Estevão Vadaz também. A Jamile está falando assim, Luciano sensorial já tem artigo científico, qual a relação disso para a parte terapêutica? Tem 2 revisões sistemáticas, uma é de dezembro de 2018, uma é de janeiro de 2019, essa última é pela Autism Research, que é uma revista importante. Qual a relação disso para a parte terapêutica? É para transtorno do processamento sensorial. Então, pessoas com autismo que têm algum problema sensorial podem fazer essa intervenção para essa dessensibilização sensorial, por exemplo, sei lá, qual é a necessidade da criança, né? Também com a integração sensorial. Mas o ideal é que... E agora, a Academia Americana de Pediatria publicou recomendações, agora em dezembro de 2019, e ela disse o seguinte, que a evidência não é boa da integração sensorial, assim como a evidência de intervenções sensoriais baseadas em ABA também não é boa, de intervenções sensoriais. Então, portanto, mas estão no mesmo nível, que você pode fazer intervenções sensoriais, tanto na própria ABA, quanto na integração sensorial, nos 2 casos.
Nos dois casos, a evidência não é boa, mas é o que tem. Uhum. Que interessante. Eu não estava sabendo desses resultados aí, não. A Andréa Bussardi falou assim, Luciano e Anitta, precisamos fazer uma campanha para que as empresas parem de exigir segundo grau completo como pré-requisito para contratar pessoas com deficiência, sobretudo autistas clássicos. Eu não estava sabendo desse absurdo, né? Porque se você tem que tirar todas as atitudes, quebrar barreiras atitudinais, né? Tem um monte de barreira que tem que ser quebrada, já está implícito, implícito não, está explícito na lei, né? Você tem que quebrar, porque se a pessoa não é capaz de frequentar a escola, porque a escola não foi capaz de recebê-la, não é que ela não é capaz de frequentar, mas a escola não foi capaz de recebê-la, né? Da década de 70, 80, 90 para cá, e ele já está com 18, 20 anos, como que ele vai ter segundo grau completo? Então, a PAI dá... Quando você está na PAI, você tem primeiro grau, segundo grau? Não, né? Primeiro. Então, mas não tem segundo grau, né? Não, nem as séries finais. É primeiro ao Sim. quinto. Então, se a PAI, que seria o órgão competente para mais ou menos trabalhar isso daí com eles, é bem absurdo isso. Então, fica aí para o Capricha na Inclusão, ver se dá para fazer alguma coisa. A Jamila falou aplausos. Obrigada, Jamila. Sobre hipotonia, quais os aspectos que podemos observar na criança? Olha, vai depender do tipo de hipotonia, né? Vai depender muito do tipo de hipotonia. Se é uma hipotonia mais severa, mais leve, se a criança... Tem criança que nasce tão hipotônica que ela não se sustenta no corpo, assim, né? O Nicolas, você via, assim, uma hipotonia de face, ele teve que fazer bastante fono, e ele é meio molengão. Então, e todos os profissionais da área de educação física ou terapeutas ocupacionais que mexem com a área mais motora, todos eles falam dessa questão do Nicolas ser um pouquinho mais molengão, assim. Mas a hipotonia dele, graças a Deus, é bem leve. Agora, deixa eu dar uma dica para esse pessoal. Dá uma olhada no meu Instagram. Vai lá desculpe, no YouTube, que eu fiz uma live hoje com a doutora Carolina Quedas, que inclusive eu a vi aqui já. E a gente falou sobre hipotonia e algumas ideias para fazer em casa para trabalhar a autonomia muscular. Tem vídeo lá para a gente compartilhar? Tem, Agora tá lá no YouTube. Eu estou conseguindo agora recompartilhar as coisas, eu estou conseguindo ser bem espertinho, porque agora eu terminei o doutorado. A Babistinha falou que também passa com a doutora Celi. Amo. Somos do Zoom. O Zoom, que legal. A gente queria fazer um trabalho com o Zoom, se dessem que passar essa crise toda. Gente, e a gente vai parar aqui. Eu também adoro a doutora Raquel Del Monte, porque vai cair a live sozinha em alguns minutinhos. E o Luciano viu aí do artigo. Luciano, se você tiver os artigos para me mandar sobre o sensorial, você poderia me mandar, por favor? Te mando por e-mail, fechado. Tá. Quero escrever um artigo com você sabe disso, né? Então, estou esperando sua proposta e agora estou à disposição. Hoje já recebi um da minha professora, vou ter que escrever um artigo aqui, mas questão genética e ambiental. Eu queria te agradecer de montão, porque eu amo você, amo o seu trabalho e parabéns por você fazer todo o trabalho que você faz. A gente te admira muito, a gente tem muito orgulho de te conhecer. Você tem mudado muitas vidas. Eu sei que tem gente que pega pilha aí, vai falar contra, mas os idiotas. Então, assim, quem tá vindo, vem pro lado da força. Muito obrigado pelo convite, Anitta. Obrigado, Nicolas, por participar, por vir junto aí, pela amizade de vocês, por toda a parceria. E a gente vai levar essa parceria muito para frente. Vamos botar o negócio do artigo para frente, sim. Vamos conversar. Tá bom. Fica com Deus. Muito obrigada por ter aceitado, tá? Um beijo. E quando quiser nos chamar também, a gente está sempre à disposição. Vamos marcar. Agora eu tô na maratona, a gente vai combinar. Tá. Beleza. A gente está sempre nas maratonas aí agora. Bom, gente, para quem não deu tempo da gente... Luciano, você sabe como é que faz para salvar essa live? Tem como? Eu nunca fiz isso. Eu não gosto, porque eu não gosto de pôr em outro lugar, porque ela fica vertical. Então, no meu caso, sempre que eu faço no Instagram, eu deixo 24 horas. Tem um pessoal que salva, mas como eu nunca me interessei, eu nunca olhei. Tá, vou pedir pro meu hacker aqui de Instagram. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, Lu. Vou entrar em mais lives agora. Gente, daqui a pouquinho tem a doutora Tatiana Takeda. A gente vai falar sobre Covid-19 e inclusão escolar. Então, ela falou que o ensino da pessoa com TEA tem a ver... Inclusão não, e o ensino da pessoa com TEA tem a ver com Covid-19. Nem eu ainda sei o que ela vai falar, porque ela falou que preparou um assunto muito legal. Então, às 21 horas com ela e às 20 horas com a Ana Barreto também eu vou falar aqui, que ela me convidou, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.